a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do momento em que você está ouvindo esse podcast. E bom dia para Drica, eu deveria dizer só dia, né? Só dia, né? Só dia porque dias de luta e dias de glória, né? Meu time um dia me deixa feliz, no outro dia me deixa puta. E assim segue a vida de quem é torcedor do Boston Celtics, né? Não há um dia de paz. O foda de ser torcedor do Celtics é assim, você ter a certeza que o seu time é bom, mas ele também ter essa certeza e achar que pode ganhar a qualquer momento e não ganhar, né? Isso que é foda, entendeu? Muito complexo. Minha terapeuta aqui me aguarde essa semana novamente. Mas vamos lá, né? Vamos lá, porque tivemos jogos ontem, teremos jogos hoje. E a NBA não para. Aliás, daqui a pouquinho não vai parar, né? Porque a gente já tá funilando aí esse negócio, as séries já vão se encaminhando pelo jeito, né, Agatha? Teremos uns bons jogos 7 aí nessas semifinais de conferência, infelizmente para mim, né? Porque meu coração é fraco. Mas fato é que tivemos aí empates na noite de ontem, né? Tarde e noite de ontem. Exatamente, o que deixa você triste, mas deixa a maioria dos fãs de basquete felizes, né? Nós temos duas séries empatadas em 2-2, as duas séries que ocorreram ontem, e temos séries que podem empatar em 2-2 também, né? O que é incrível. Imagina todas essas semifinais aí chegando em 7 jogos, né? Seria incrível. Mas fato é que ontem, começando pelo começo, o Philadelphia recebeu o Boston Celtics em casa e conseguiu vencer um jogo que teve um final um tanto quanto caótico, né? Uma partida com altos e baixos para os dois lados, especialmente para o Boston Celtics, e que foi liderada, né, controlada aí ao final desse período por James Harden. Mas vamos aos fatos, né? A partida finalizou 115-116, com uma prorrogação, inclusive, com um game winner, mas durante a partida a maior liderança foi, inclusive, de Filadélfia, né? Filadélfia chegou a liderar por 16, teve o controle sobre aí, eu diria que 80%, 85% da partida, e deixou escapar bem no final. Boston Celtics quase cometeu o crime, a não ser aí no período final do jogo, mas prorrogação a gente fala já já. Os líderes da partida foram... E aí que dá até uma ilusão de ótica, né, Drica? Se você não assistiu a partida e você vê que Jason Tatum foi cestinha, você acredita que Jason Tatum teve um bom jogo, né? 47 minutos de jogo, 24 pontos. De fato, como o John Mazzulla pediu, melhorou na defesa, né? Pegou 18 rebotes e entregou 6 assistências. Seguido de Jaylen Brown com 23 pontos, 5 assistências e 3 rebotes. E de Marcus Smart com 21 pontos, 7 assistências e 3 rebotes. Por outro lado, o MVP parece que está cada dia mais recuperado, né? 13 rebotes, 4 assistências e 34 pontos. E uma noite de gala de James Harden com 42 rebotes, 9 assistências, 4 roubos de bola e 8 rebotes. O Harden, inclusive, ontem chegou aí alguns halls seletos, né? Entrou, inclusive, para um hall aí de armadores com mais de 10 jogos de 40 pontos em playoffs ao lado de Michael Jordan, Jerry West e Kobe Bryant. Drica, para além da atuação de James Harden, nos conte o que aconteceu com o Boston Celtics na noite de ontem. Tava conversando não lembro agora com quem, que a minha memória anda muito ruim ultimamente, acho que é a privação do sono. Eu tenho a impressão de que o Celtics sabe que é melhor e, de novo,
eu acho realmente o Celtics melhor eu acho o Celtics o melhor time do leste dos que sobreviveram. Então eu tenho a impressão de que o Celtics entra com uma postura de sei que posso ganhar a qualquer momento e deixa o jogo correr, entendeu? E deixa, daí acha que vai ganhar a qualquer momento. Teve essa chance ontem, né? 2 vezes, inclusive. O Marcus Smart teve a bola do jogo no final do jogo e aí acabou errando e foi para prorrogação. E a última bola também. Só que o Tatum demorou um pouquinho para soltar a bola e a hora que o Marcus Smart arremessou, dessa vez na prorrogação ele acertou, mas já tinha zerado o cronômetro quando ele soltou a bola. Desculpa. Então eu acho que se o Tatum se o Celtics, né, tivesse conseguido fazer a jogada final mais rápido, talvez o Celtics saísse com essa vitória. Até porque poderia ter saído com a vitória, né, no tempo normal. Chama a atenção que o Celtics ficou 3 quartos sem jogar, né? Definitivamente foram 3 quartos sem jogar. Como você falou, quem olha as estatísticas do Tatum acha que ele jogou bem o jogo todo, não aconteceu. Defensivamente, sim. Inclusive, pegou mais rebotes até do que o Joel Embiid, né? Foi o líder de rebotes do jogo, não só do Celtics. Mas ofensivamente deixou muito a desejar, né? Nos 3 primeiros quartos. No último, ele assumiu a responsabilidade e aí ele construiu essa stat dele aí. Desculpa de novo. Basicamente no último quarto e na prorrogação. Mas aquilo que a gente já falou, né, Agatha? Acho que foi no último ou no penúltimo episódio. No último, aliás, porque o Celtics ganhou na sexta-feira e poderia ter aberto 3-1, né? O Jason Tatum é o franchise player do Celtics. Ele não pode, de novo, ter atuações como ele teve ontem. Beleza, jogou bem no quarto, forçou a prorrogação, mas o time perdeu. Fato. Se ele tivesse jogado o jogo inteiro como ele jogou o quarto, o Celtics teria vencido. Então, a gente não pode ter uma oscilação tão grande vindo de um cara como ele, que a gente sabe que pode entregar mais todos os jogos, e não um jogo sim, outro jogo não, um jogo sim, outro jogo não dá pra ser assim. Principalmente no jogo em que a gente tem um James Harden pegando fogo. Nos 2 jogos que o James Harden pegou fogo, a gente teve aí 2 vitórias do Sixers. E 2 vezes que o Celtics poderia ter levado o jogo se tivesse encarado ele de maneira séria durante todo o tempo e não apenas em um período do jogo. Então, eu vejo o Celtics com essa postura de que quem acha que vai ganhar a qualquer momento poderia ter voltado para casa com 2 vitórias, com 3-1 e já encaminhando a série. Agora tá 2-2, jogo em Boston, depois volta para Filadélfia e em caso de necessidade de 7º jogo, né, independente se pro Celtics ou pro Filadélfia, em Boston de novo. Então, eu vejo que falta uma seriedade, sabe? De encarar o jogo como ele precisa ser encarado. A gente tá falando de playoffs, não estamos falando de temporada regular. Então, se você tem um time com esse potencial, você não pode simplesmente escolher o momento que você vai usar. Porque do outro lado também tem um time muito bom, com o James Harden pegando fogo, como foi ontem, com um MVP, com o Tyrese Maxey, que tá jogando muito bem, com o próprio Melton, que na derrota anterior do Celtics foi muito bem do perímetro. Então, não dá pra escolher o momento de jogar. Você precisa jogar o jogo inteiro com muita seriedade, se você quiser ganhar o 18º título. Um fato, já que você gosta tanto de fatos, Agatha Máximo, com relação ao pace das partidas, as 2 partidas que o Celtics perdeu foram as partidas que a gente teve o pace menor, né, a velocidade de jogo menor. Ontem foi de 86 e no jogo que o Celtics perdeu, o jogo 1 foi de 91, o que dá a entender que o Celtics precisa sim acelerar esse jogo, até porque a gente percebe que não tem ninguém para defender o Tatum se ele bater para dentro, se ele acelerar no contra-ataque e bater para dentro. Ontem, por exemplo, o Celtics fez 22 pontos no contra-ataque contra 9 do Philadelphia, né? Nos pontos de segunda chance no garrafão foi uma surra, mas a gente percebe que a velocidade do jogo determina o vencedor. O Celtics sabe fazer essa aceleração e sabe que do outro lado a gente tem marcadores muito pesados que não conseguem voltar com tanta rapidez, né? O Joel Embiid, o James Harden, o PJ Tucker, o Tobias Harris, enfim, todos eles. Então, são alguns indícios que essa série vai dando de quais caminhos devem ser utilizados para que um ou outro saia vencedor dessa série. Mas eu acho que o primordial, o que falta para o Celtics é entender que, beleza, vocês são melhores, a gente sabe disso, mas vocês precisam ser melhores dentro de quadra e não apenas na teoria.
O Philadelphia começou a partida muito bem, né, Drica? O primeiro quarto foi 27-19, inclusive, e com uma superioridade do Philadelphia, mostrando que os ajustes estão sendo feitos e bem executados, inclusive pelo Doc Rivers, né? A gente critica bastante o Doc Rivers, mas também quando faz um bom trabalho a gente precisa reconhecer. O segundo e o terceiro quarto acabaram praticamente empatados, né? 32-31 no segundo para o Philadelphia e 33-33 no terceiro quarto. O último quarto foi uma liderança de Boston de 24-15 para de fato empatar essa partida e ir para a prorrogação com a volta do Jason Tatum. E é justamente o que você falou, né? E aquilo que eu mencionei no início. Quem olha só a statline pode ter a impressão de que Jason Tatum ao longo da partida conseguiu ser o cestinha e jogar bem, mas a eficiência do Tatum veio justamente desse último período. Inclusive, há que se falar nos 16% nas bolas de 3, né? Ele acertou aquela bola de 3 no finalzinho do jogo para, inclusive, levar o Boston Celtics para essa prorrogação. Na verdade, até colocar o Boston Celtics à frente do placar, né? Mas errou as outras 5, 16% de 3. O próprio Horford, que depois de ter sido tirado, de certa forma, né? Como não sendo um chutador de elite, ontem chutou 28%. Acho que mais do que as bolas do Tatum, essas bolas do Horford de 3, elas precisam cair porque elas são o ponto de segurança desse time, né? A gente tinha falado em como o Horford é o jogador confiável desse time. Se não tá caindo ali pros 3 e você passa essa bola no corner pro Horford, é certo que vai cair. Então, o Philadelphia conseguiu ajustar essa marcação também. Houve uma troca, houve um esforço maior para marcar o Horford, que valeu a pena, né? Porque do outro lado da quadra, o James Harden fez um jogo para ficar para a história, de fato, né? 69% nos arremessos, 66% da bola de 3, né? 6 de 9, e terminou com um floater maravilhoso para levar essa partida para a prorrogação, e terminou com um game winner dele também para vencer a partida. E aí, vamos falar sobre o último game winner, né? Que foi do Marcus Smart. O Jason Tatum, na minha opinião, poderia ter entrado e arremessado essa bola. Ele preferiu fazer o passe para fora, e esse passe para fora foi o motivo pelo qual não houve tempo suficiente, apesar da bola ter caído, para conversão. Você acha que o Tatum deveria ter arriscado, ido para dentro e decidido, ou ele fez o certo ali no passe? Primeiro que, de novo, tomamos game winner do James Harden, né? O Celtics, assim, ó, uma coisa a gente pode ter muita certeza, e eu acho que os torcedores do Celtics eles já estão acostumados, né? Se o placar estiver muito perto, com a chance de um game winner, a gente vai tomar. Que a gente gosta. O time vai gostar. E se for pra prorrogação, a gente já entregou pra Deus e já tá começando a arrumar a cama pra ir dormir, porque sabemos também que vamos perder, porque foi assim a temporada regular inteira. Duas coisas, Agatha. Primeiro, o game winner do James Harden, mais uma vez, como da primeira, no primeiro jogo, no primeiro game winner, né? Primeiro jogo que o Celtics perdeu. Ele ou sem marcação ou com uma marcação individual, né? No primeiro jogo com a marcação só do Al Horford, ele mesmo disse que se surpreendeu de não ter uma dobra de marcação, ainda mais que ele tava pegando fogo, como ontem. E ontem ele arremessou livre, né? Não chegou a marcação para ele, por mais que ele estivesse na zona morta. Mas a gente tá falando de James Harden, que é um cara muito frio, que é acostumado a meter game winner e que tava pegando fogo. Então, erro de marcação do Celtics na bola do James Harden. Com relação à última bola que poderia, né, ter sido o game winner do Celtics, primeiro que Joey Mazzulla não pediu tempo, né? Poderia ter pedido, tinha tempo para pedir para desenhar uma jogada, né, que pudesse fazer com que o time saísse de lá com o 3-1. Segundo, devemos dar os méritos para a defesa do Philadelphia, que fechou bem o garrafão, né? Eu acho, né, que o Tatum até pensou em bater para dentro, e ele foi, né? Ele passou por trás ali da cesta, da marcação, e aí ele ficou realmente sem espaço mais ainda, e optou por soltar essa bola pro Smart. Então eu acho que ele até tentou, mas a marcação estava muito em cima dele, ele viu o Smart livre e soltou a bola para ele, mas aí faltou tempo, né? Tinha muito pouco tempo no relógio, a bola até caiu, mas estava zerada por muito pouco. Um décimo de segundo, a bola teria caído em um game winner pro Marcus Smart, que merecia, tava jogando bem e teve oportunidade no tempo normal, não conseguiu.
e na prorrogação não teve tempo hábil para isso. Então eu acho que, primeiro, marcação no James Harden falhou no game winner dele. Segundo, Joe Mazzulla não pediu tempo para desenhar, e méritos também, a gente tem que dar méritos, né, para a defesa de Filadélfia, que fechou bem o espaço do Tatum quando ele partiu para dentro do garrafão, e aí ele teve que soltar essa bola pro Smart, acabou não caindo. Então, quem viu o jogo inteiro, né, assim, foi lucro o Celtics ter ido para a prorrogação, né, dado que o time jogou apenas um quarto e não os 4, né, mas poderia ter saído com a vitória. Acho que são detalhes que faltam nas duas situações, né, nas duas derrotas do Celtics, foram detalhes que tiraram a vitória. Só que são detalhes que também podem eliminar o time, né? Então é preciso ter foco. Amanhã é preciso ter muito foco, porque se perder em casa, aí o negócio complica muito, né? Porque aí tem pressão, joga fora de casa, aquela questão da maturidade, né? Da experiência em decisão. Então, e tudo isso pesa. Acho que no final do jogo muitas coisas falharam. Joe Mazzulla, marcação, e aí mérito da defesa do Philadelphia em fechar o espaço do Tatum. Pois é, tudo empatado nessa série e também tudo empatado no jogo de mais tarde de ontem, né? Entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, primeiro e quarto colocados respectivamente. O Nuggets tinha aberto um 2-0 em casa e agora toma esse empate fora de casa do Phoenix, o que me deixa muito feliz, porque eu sei do potencial que tem esse time do Phoenix Suns e eu não queria ver uma série que tinha potencial para ser uma final antecipada acabar de forma precoce, porque o time não conseguiu se ajustar a tempos. Mas o Phoenix Suns conseguiu uma partida maravilhosa. O Denver também jogou bem, inclusive 53 pontos, 11 assistências e 4 rebotes para o Jokic, que foi o primeiro center da história a fazer um 50-10, 50 pontos e 10 assistências, um jogo com esses números nos playoffs. Essa é a primeira vez que acontece. O Jokic fez tudo, inclusive saiu quase na porrada com o Matt Shibia, né? Que é o dono. Maravilhoso! Aquela cena foi assim, ó, maravilhosa. Eu gostaria de, meu Deus, agradecer Nikola Jokic. Pois é, que é o novo dono, inclusive, né, do Phoenix Suns e também do Phoenix Mercury, que é a franquia da WNBA. O Shibia segurou a bola, não deveria ter feito isso, e o Jokic só quis a bola, mas o pequeno empurrão que o Jokic dá em um Hellis mortal de estatura mediana já fez com que o homem caísse, se debatesse ali no chão. Inclusive, Agatha, eu nem sei quanto o Shibia mede, né? Mas do lado do Jokic parecia uma criança, né? Parecia o Jokic batendo sei lá, num moleque de 12 anos. Exatamente, mas o Shibia fez um tweet hoje falando que foi tranquilo, que ele quer ver essa série até o final e quer ver essa série com o Jokic em quadra, que não tem nada a ver falar de suspensão, que ele também estava errado, então tudo tranquilo, né? Mas aí você olha um jogo em que Jokic faz 53 pontos, 11 assistências e 4 rebotes, além de 28 pontos do Jamal Murray, né? E de 10 rebotes do Michael Porter Jr., e você se pergunta por quê? E a resposta está, obviamente, nos dois nomes que a gente esperava que fossem aparecer: 36 pontos de Kevin Durant, 11 rebotes e 6 assistências, e 36 pontos de Devin Booker, 12 assistências e 6 rebotes, né? Os dois se complementando muito bem nesses outros fundamentos. Certo, os dois tiveram 5 turnovers, algo que pode ser melhorado, mas o que Devin Booker está fazendo após o término com o Kendall Jenner é de se louvar, viu, Drica? Eu tava até falando ontem que foi o primeiro homem a escapar da maldição, né? É o terceiro outros, jogo. né? Exatamente. O Ben Simmons ninguém nunca mais nem viu. Acabou a carreira do homem. Exatamente, é o terceiro jogo dele de 30 pontos, com mais de 70% de field goal nesses playoffs. Ninguém fez isso mais de uma vez, né? Ele tem nos últimos 2 jogos 43 arremessos, 9 erros e 83 pontos. E aí, por conta de tudo isso, ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a ter média de mais de 35 pontos, com mais de 70% de true shooting em um espaço de 9 jogos nos playoffs. Então, assim, eu já tinha falado lá na primeira fase, você não me deixa mentir, que pra mim o melhor jogador dos playoffs até o momento era Devin Booker. E se eu já achava ali, agora eu acho mais ainda.
Devin Booker e Kevin Durant combinaram para 72 pontos. O Nuggets teve decisões horrorosas de marcação, especialmente naquela última marcação em que o jogo estava próximo até, e o Denver decide fazer uma dobra em cima do Devin Booker, deixando o Durant livre, e aí que você se pergunta, né, o porquê isso acontece, mas o Suns chegou com uma arma letal que não está sendo parada por ninguém, nem pelo líder da Conferência Oeste, e além disso está conseguindo parar a superioridade do Jokic no garrafão, né? 4 rebotes pro Jokic, que a gente sabe que tem uma série de jogos com mais de 20, também é um bom sinal para esses Suns, né? O Jokic deve ficar fulo da vida de fazer 53 pontos e não sair com a vitória, né? Eu imagino. Mas aí, como você falou, né? Prevaleceu ontem esse equilíbrio do Kevin Durant e do Devin Booker, né? Porque os dois combinaram aí para 72 pontos, um teve 12 rebotes, outro teve 11 assistências, então houve um equilíbrio e chegaram de fato, né? Que era o que se esperava, né? O Nuggets abriu 2-0 em casa, o Suns devolveu esse 2-0 do lado de Phoenix, agora tá tudo empatado e agora vai ser aquele toma lá da cá. Mas, Agatha, você mencionou, né, que o Jokic não está tendo a superioridade que costuma ter no garrafão no que diz respeito a rebotes, mas me chama a atenção a pontuação dentro do garrafão, né? Denver teve 72 pontos dentro do garrafão, Phoenix 46, e ainda assim Denver perdeu, né? Aí a gente olha para o aproveitamento da linha de 3, quase 45 para o Suns e 31, 32 para o Denver. Então são coisas que vão se equivalendo e aí a gente vê esse equilíbrio no placar, como você falou, né? Muito próximo até a última bola. E aí prevaleceu, né, Kevin Durant e Devin Booker, que tiveram um aproveitamento melhor. Então, assim, eu acho que é uma série que enganou no começo, né, porque Denver venceu e venceu muito bem os seus jogos contra o Suns. O Suns que está sem Chris Paul, né, mas a gente viu essa devolutiva agora, e é o que a gente esperava desde o começo, né, Agatha? Pelo menos 6, 7 jogos nessa série, porque como você falou, é quase que uma final antecipada, né? Quando a gente olha para essa Conferência Oeste do outro lado, a gente tem um Lakers e um Warriors que fizeram uma temporada regular muito irregular, e a gente tem desse lado as duas equipes aí que brigaram sempre na parte de cima. Então, esperamos e esperávamos, estamos recebendo esse equilíbrio dessa série. Então, Denver tem que ter Jamal Murray e Nikola Jokic muito bem, mas precisa, né, que as outras peças colaborem para bater de frente com um Kevin Durant e um Devin Booker, que, como você falou aí, tá voando nesses playoffs, né? Então, eu apostaria aí numa série com 7 jogos de maneira frouxa aí. Acho que agora vai ser um toma lá da cá e aí no jogo 7 é aquele Deus nos acuda. O que a gente fala vem repetindo, acho que é válido para essas duas séries que aconteceram e as duas séries que vão acontecer. Vai vencer, diante dessa paridade de forças, o que conseguir se ajustar melhor. Eu penso que se o Suns e o Nuggets pegassem Warriors e Lakers, cada um desses, teria um trabalho mais fácil do que se enfrentando diretamente. Da mesma forma que se o Celtics e o 76ers tivessem a oportunidade de pegar o Knicks ou o Heat, também teriam um trabalho mais fácil nesse período de agora. Eu deixaria o Heat pro Sixers, né? tá? Então, assim, os últimos colocados, tanto o Knicks quanto o Heat e o Lakers e o Warriors, se deram muito bem. Porque passando daqui, eles conseguiram pular uma das grandes 4 forças aí, né, da temporada. Algumas foram eliminadas precocemente, o que também foi um mérito desses times, mas eles conseguiram, com isso, pular um caminho, né? Então, a ida para a final para esses outros times fica mais real. Agora, quem pegou o trabalho mais difícil foram os melhores times. E aí, essa coisa de primeiro e oitavo nessa temporada parece que caiu por terra, né? No final das contas, ninguém teve tanta vantagem assim, mas é bacana de assistir e ter isso de forma antecipada, porque os playoffs de fato estão maravilhosos, né, Drica? Para finalizar, vamos fazer nossa apostinha? Vamos lá, lembrando que hoje a gente tem 2 jogos, né? Knicks e Heat às 8h30.
às 11 Warriors e Lakers. Duas séries que podem Exatamente. empatar novamente, né? Vitória de Knicks e vitória de Warriors deixa tudo no 2-2 também. O que você preparou Exatamente, aí Drica. pra É gente no por isso, Sportsbet.io? por isso que eu pus a aposta do empate dos dois times, né? Olha que beleza. Em prol do bom basquete, em prol do entretenimento, Em e prol também de porque eu 7 acho que jogos em todas as séries, né? o 2-1 ele é muito perigoso, né? Especialmente para o time que tá com um só. Tomar o 3-1 é quase uma certeza de que você vai para casa. Então, esses dois times hoje vêm para vencer a todo custo. É quase um jogo 7 para quem tá 2-1. Então, eu acredito que o Warriors e Knicks me dá um pouco mais medo do Knicks. Eu acho que o Warriors deve vencer sem muita dificuldade no que tange a execução, né? Mas o Knicks me deixa um pouco mais preocupada, mas eu vou em prol do basquete, tá? A odd tá boa, eu vou até falar aqui pra vocês qual é a odd. Só um minuto. Odd 5,77, tá? Caralho! Exatamente, uma odd boa, e aí vai de vocês, né, desse bom senso, mas eu vou acreditar no empate. Está de acordo? Estou de acordo. Eu acho que a gente vai ter aí 2 empates hoje, até porque nós queremos 7 jogos, né? Na verdade, eu quero 7 jogos em todas as séries, menos na minha. Com vitória do Celtics, óbvio, né? Em 6, mas se esse time desgraçado não me ajuda, então vamos aí para empate, né? Vamos esticar essa NBA até o máximo que a gente puder, porque depois são muitos meses sem, né? É isso então. A gente volta amanhã pra falar se deu certo a Pra nossa ver se aposta e a gente pra conseguiu esse empate duplo. comentar os últimos acontecimentos. Um beijo, Drica. Um beijo.